Vamos começar então. Sejam todos bem-vindos a esse colóquio virtual do Observatório. Como eu estava dizendo agora na mensagem, estou vendo várias caras novas aqui. Sejam todos bem-vindos que estão chegando pela primeira vez. Espero que gostem. É um ambiente bem descontraído, de várias pessoas que gostam de conversar falar sobre histórias em quadrinhos. A gente faz bem descontraído, mas nunca perde a seriedade, sempre é tratado os quadrinhos com a seriedade que eles merecem. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, a primeira parte a gente sempre dedica a alguma novidade na área. Não sei se o Nobu trouxe seu livro para mostrar, Nobu. Vários livros para mostrar aqui. Um deles é um Pesquisa com HQs, é um livro bem básico, né? Um manualzinho para quem quer, assim, começar. O que eu começo a pensar quando quero pesquisar em quadrinhos, né? É da Aline Antunes, né? Um livro assim, bem básico, bem interessante. De quem? Que editora que é? Editora TOT. T-H-O-T-H. Né? Pesquisa com HQs, como começar. Tem esse volume aqui da Memo, que antigamente só tinha na internet, né? Depois foi ter a versão impressa de outros autores. Esse aqui é do Rubens Cordeiro, o último que saiu, e eu acho que esse não tem na internet, já foi direto para o impresso. E aí tem o meu livro, né, do Luquete, que saiu também essa semana passada, não sei se dá para ver. Esses lançamentos todos são do Baraldi, né, editora GRRR, e Barra Criativo, à venda no site da Criativo. Esse aqui também é muito interessante, é do livro do Shimamoto, né? É do Dario Chaves, também pela Criativo GR. E dentro da coleção, que eu não vou mostrar, então vou deixar para o professor Aldoni mostrar, mas tem esse aqui, é Super-Heróis Política, né? Que é organizado pelo Bruno Andreotti, também da Criativo. Tem um outro que é sobre, não é exatamente quadrinhos, mas é imaginário e narrativas arquetípicas, do André Carvalho. Ele esteve, inclusive, já apresentando no grupo, ele traduziu um livro sobre o Karl Barks, né, para a própria Criativo, e obviamente, como fala de narrativa, fala de arquétipo, de heróis, né, de vilões, ele aborda não só quadrinhos, né, fala de mitologia, fala de cinema, mas também fala de quadrinhos desenho animado. Então é um livro também interessante para quem é dessa área. Então são esses lançamentos e mais o outro que eu vou deixar para o professor Valdomiro apresentar. O Gazi também falou que tem alguns para mostrar rapidamente. Então, por favor, Gazi, rapidamente. Sim. Certo. Não são livros teóricos. Como rapidamente do Gazi, o que quer dizer, mas... Então, eu vou tentar. Não são livros teóricos. E também esse aqui foi lançado ano passado, porém eu os recebi esse ano. A editora da Peirópolis, a Renata, ela me pediu um comentário para ser inserido dentro do site sobre o álbum Blavatsky do Piero. Eu fiz esse comentário e ela me enviou gentilmente o álbum, mas esse outro aqui do Goethe, quadrinizado por um autor brasileiro, Sofrimentos do Jovem Werther, que eu li, achei muito bom também. Esse eu ainda não li, o Fausto, que também é brasileiro. E o Blavatsky estou lendo ainda, quer dizer, relendo, porque ela me enviou na época umas partes, eu li e fiz o comentário. Então, estou divulgando aqui pela qualidade, né, gráfica e qualidade editorial dos autores nacionais, e realmente com transposição literária. Eu nunca havia lido Goethe em livro, né? Li agora a versão em quadrinhos e achei muito bom também. Então, está aqui divulgado. E na área dos fanzines recebi 2 prozines, vou chamar de prozines, que é o Profecia, sendo reiniciado, porque ele é da década de 90, é um fanzine do Rio Grande do Sul, e o Atomic Magazine do Marcos Freitas, que é também uma editora similar à Marca de Fantasia do Henrique Magalhães, e que traz agora nessa nova versão aqui vários autores, Lau Tissot, o Edgar Franco Ciberpagé, eu, o Laudo e o Emir Ribeiro, numa qualidade gráfica também excelente. Aí dá para achar pelo site da Atomic Editora, né? Então é uma nova linha editorial desse editor do Marcos Freitas, que era editor do fanzine Quadritos também, né? É isso. Foi até rápido, né, Valdomiro? Eu tinha esquecido de comentar uma coisa só. O livro do José Aguiar, Narrativas Gráficas Curitibanas, eu coloquei aqui no chat o link, né, para baixar. Ele é em PDF, é um livraço, tem a versão impressa, mas distribuição restrita, e tem o link aqui para baixar em PDF, que é um livro muito bacana sobre a história em quadrinhos, humor gráfico paranaense, né? Então, Narrativas Gráficas Curitibanas, do José Aguiar.
E Nobu, ele também me contactou, ele fez uma live, né? Tá circulando recentemente sobre isso, e esse livro também em comemoração à Gibiteca de Curitiba, né? Mas é um livro bem abrangente e gratuito em PDF, muito bem feito também. Recomendo igualmente. Aqui no chat, então, tá? Era Perfeito. isso. Então, também fazendo minha autopropaganda aqui, tem o meu livro, acabou de sair, um livro que eu organizei com um colega da Bahia, 2 colegas da Bahia, com a Cláudia Cedrazzi e com o André Betonazzi, sobre os quadrinhos baianos. Então, também pela Criativo, o Carlos tem se mostrado bastante ativo na produção de livros sobre quadrinhos. Então, acho que cabe um agradecimento especial a esse editor, que tem realmente uma sensibilidade com a nossa área de pesquisa. Então, e sempre está aberto a novas propostas. Quando eu propus o livro para ele, ele aceitou rapidamente e faz um trabalho muito bom de auxílio na hora da publicação, da editoração. Então, a Bahia em quadrinhos? A Bahia e os quadrinhos. Os quadrinhos. É um livro sobre os quadrinhos na Bahia. Então, tem um primeiro capítulo sobre a história dos quadrinhos na Bahia, e depois vários capítulos sobre autores ou sobre movimentos, revistas baianas e assim por diante. Uhum. É uma ideia que eu estou desenvolvendo, de fazer vários livros sobre os vários estados, os quadrinhos nos vários estados brasileiros, porque a gente acaba, nas histórias sobre os quadrinhos, a gente acaba se concentrando no eixo Rio-São Paulo, e muitas vezes esquece os outros estados. Então, a ideia que eu tenho é tentar produzir livros sobre vários estados aí, principalmente aqueles em que não existe um registro, mas já sobre esse material, né? Logicamente que se outros quiserem fazer também é bom, mas a ideia é ter sempre eu tenho sempre o único que não é baiano aqui, acho que sou eu. Todos os outros são baianos, então, porque realmente acho que tem que ser o pessoal da região falando sobre a produção local, e não o pessoal de fora, né? Então, é isso. A não ideia sei se alguém mais... Você vai lançar pela vários criativos com essa ideia? Comecei agora a trabalhar sobre quadrinhos gaúchos. Já montei a equipe, né? Já estamos começando a elaborar um quadrinho gaúcho. Depois, o que der para a gente fazer, a gente vai fazendo, né? E acho que não quero ser o centro da ideia. Se algum outro colega quiser seguir outros estados aí, falar, vou fazer sobre Rio Grande do Norte, que assuma, que siga em frente. Não, eu acho que tem espaço para todo mundo fazer aí. Eu certamente não vou dar conta de fazer tudo. Então, se alguém quiser fazer e tiver os contatos no estado, que siga em frente, eu tenho certeza que o Carlos estaria aberto a qualquer proposta nesse sentido. Então, alguém mais tem alguma novidade para falar? É justo que eu esqueci também que o Carlos lançou meu 4º volume do Homo Eternos, fechando a quadrilogia. É pré-lançamento. Eu esqueci, agora que você falou do Carlos, bem lembrado, da editora Criativo. Legal. Então, podemos seguir em frente com a programação, Selby? Não temos a novidade das Cyberjornadas? Pois é. Vamos passar por quem... Esqueci. O Alzheimer está chegando aqui, desculpem que eu estou meio velhinho. Então, eu vou pedir para o Roberto, que não falou nada hoje, para contar a novidade para todos, falar em primeira mão aí. Esse ano, novamente, nós vamos fazer as Cyberjornadas online, né? Como do ano passado. As inscrições vão começar dia 16 de junho, né? 15 de junho. 15 de junho. A 15 de julho. Então, é um mês, né? A novidade desse ano é que a gente vai selecionar os melhores trabalhos, e aí os autores vão enviar vídeos, né? A sua apresentação em vídeo para a gente. Então, a gente está organizando, vai ver como que a gente vai fazer para exibir esses vídeos, né? E depois ter o debate na sala, em que esses trabalhos vão ser apresentados. Então,
dentro do possível neste momento, a gente, o Selby está colocando aqui o link para o site da Cyberjornadas, e ali tem as informações necessárias, e a gente espera ter a participação de todos, ou como apresentando trabalho, ou participando das discussões. É isso, Valdomiro. Legal, muito obrigado, Roberto. Então, contamos com a presença de todos aí nas Cyberjornadas. Vai ser mais um espaço que a gente vai ter para discussão de quadrinhos nesse ano. Infelizmente, não vamos poder ainda nos encontrarmos pessoalmente, que eu acho que é a ansiedade de todo mundo, mas o ano que vem, se Deus quiser, estaremos todos na vida normal novamente, todos devidamente vacinados, né? Por enquanto, só os mais velhinhos como eu, que já tomamos pelo menos uma dose, né? Acho que eu e o Nobu somos os únicos aqui, né? Que tomamos o Gazi, não? O Gazi é jovem ainda. Eu tô com 54, mas segundo eu soube, na região que eu estou, semana que vem eu posso me vacinar. Aparentemente eu vou poder. É jovem, está na flor da idade ainda. Então, no ano que vem, todos estaremos participando, nos vendo novamente, se Deus quiser. Esse ano nos encontraremos virtualmente. Então, eu queria, dando início aos trabalhos aqui, queria começar agradecendo ao Márcio Júnior por apresentar o trabalho para nós, pesquisa de doutorado dele, que ele desenvolveu sob a orientação do professor Edgar Franco. Então, Márcio, é um prazer tê-lo conosco e você tem a palavra. Obrigado. Prazer é todo meu, né? Boa noite aí a todos e todas, e é um prazer mesmo estar aqui, né, com os professores no Observatório da USP. Estamos também aí morrendo de saudade das jornadas, né? E, bom, antes de eu começar aqui, professor, eu queria aproveitar a deixa dessa divulgação dos livros, né, se o senhor me permitir, que eu sou de Goiânia, né, e nós temos uma editora aqui que se chama Marte. Fechou o seu microfone, Márcio. Desculpa. Então, retomando aqui, eu sou aqui de Goiânia, tenho uma editora que se chama Marte, acabei de disponibilizar o link aqui, e a gente está com uma campanha agora, né, de uma pré-venda, não é exatamente de quadrinhos, mas é quase quadrinhos, que é a biografia do Otto Guerra. O Otto Guerra é uma figuraça da animação brasileira, né, tem um estúdio mais antigo, tradicional, lá em Porto Alegre, a Otto Desenhos Animados, né, quer dizer, ele fez o filme baseado, né, o Rock Hudson, os Cowboys Gays, baseado nos quadrinhos do Adão Rusgaray, fez o Woodstock, né, baseado nos personagens do Angeli. Em 2018, ele lançou A Cidade dos Piratas, baseado, né, nos quadrinhos da Laerte, e ele escreveu uma autobiografia que ele chama de Autopornografia, um livro muito divertido, que ele vai contar a vida dele, que é completamente atravessada por quadrinhos. O Otto é uma figura super importante, assim, nesse meio, né, da animação, e por levar essa coisa da animação, dos quadrinhos para a tela grande. Então, recomendo a todos, dizendo ainda que a gente está com essa promoção da pré-venda, os 200 primeiros que adquirirem o livro aí no site. Tem outros livros, tem livro com Shimamoto, várias coisas, mas os 200 primeiros que encomendarem o livro recebem junto de presente um acetato do filme Rock Hudson, os Cowboys Gays, assinado pelo Otto, né? Quer dizer, de uma época que a animação toda era produzida frame a frame, em acetato, transparência. E eu achei que era, digamos, eu aproveitei a deixa para falar disso, né, porque o Otto ele faz uma coisa que está no cerne da minha pesquisa, que é a adaptação de quadrinhos para animação, né? Eu trabalho com animação, e a minha pesquisa ela trata disso. E foi feita aqui na Universidade Federal de Goiás, no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual, sob orientação do professor Edgar Franco,
E ela tem uma peculiaridade assim, de ser uma pesquisa que se dá na linha de poéticas artísticas e processos de criação. Então, uma linha, digamos, onde são a produção artística e a reflexão sobre a própria produção. Não é uma pesquisa sobre um produto acabado, não é uma análise de uma obra que já está dada ou não, né? Mas é uma produção, né, sobre um trabalho que está se dando, uma obra que está se instaurando. Então, vou começar aqui, deixa eu tentar ver aqui. Apareceu aí? E quando eu coloco aqui, eu não consigo ver vocês mais, né? Só a tela. Agora aparece. Tá ok, né? Então, qualquer coisa, se vocês precisarem, vocês me chamem a atenção aí, tá bom? Bom, meu projeto, né, meu trabalho, minha pesquisa aqui é o Retrato do Mal, a adaptação da clássica história em quadrinhos do Jaime Cortez para a animação. Né? Então, essa foi a minha pesquisa. E a primeira coisa, né, dentro da natureza do projeto é assim, por que essa pesquisa e que razões eu tinha, né, para desenvolver ela num âmbito acadêmico. Né? Eu trabalho com audiovisual e poderia tranquilamente também fazer o filme sem estar dentro da universidade para produzir a reflexão. Né? Então, a primeira coisa é o seguinte, assim, sobre o meu interesse particular, né? Essa tradição dos quadrinhos populares brasileiros, essa tradição, principalmente do quadrinho de terror brasileiro, ela me é muito cara, né? E ela me acompanhou por anos, né? Eu, quando mais jovem, né, ali no final da década de 70, durante os anos 80, eu acompanhei os estertores desse gênero, que talvez seja, né, em certa medida, um gênero tipicamente brasileiro, né? O terror acabou se desenvolvendo aqui no Brasil com características muito particulares, muito próprias. E eu acho que alguns quadrinistas que existiram aqui no Brasil, eles não encontram contraparte no mundo. E um deles, né, é o Jaime Cortez. Né? Antes de adaptar, né, o Retrato do Mal para animação, em 2011, eu tinha feito um outro filme, né, um desenho animado baseado na obra do Júlio Shimamoto, um desenho animado chamado O Ogro, baseado numa história em quadrinho homônima do Shima, e foi um filme que teve uma excelente repercussão, ganhou 16 prêmios, circulou por vários países, prêmios internacionais, inclusive. E a minha ideia era produzir pelo menos 3 animações de artistas que eu considero verdadeiros mestres do quadrinho brasileiro. Né? O primeiro foi o Shimamoto, por uma razão muito específica, né? Ele está vivo, e aí realizar essa homenagem em vida, eu acho que é a coisa mais correta e mais bacana. Ele gostou do filme, ele participou do processo do filme, fez o trabalho de direção de arte, né? E aí depois eu fui fazer aqui o Retrato do Mal, e agora, né, que eu finalmente concluí esse filme, que me tomou muitos anos, quase uma década, né? E aí eu vou explicar aqui essas características da produção, né? O próximo passo que eu gostaria, que eu pretendo dar, é a adaptação de alguma obra do Flávio Polim. Então, antes de fazer, né, antes de entrar no doutorado e produzir esse filme como a poética, né, da linha de pesquisa, né, da minha investigação, eu tentei fazer esse filme uma vez e o filme fracassou. Eu fiz o filme, no final do processo, eu não gostei do filme, eu achava que ele não era, digamos, um filme que traduzia visualmente o trabalho do Jaime Cortez, né?
E aí, num dado momento, aquilo me incomodou, eu queria voltar a fazer o filme, uma nova tentativa, e eu falei, vou aproveitar, e esse vai ser meu projeto de doutorado numa linha de poéticas, né? Ou seja, não se trata, né, a minha pesquisa não é uma análise crítica da obra do Jaime Cortez, né? A minha tese é o filme, né, e a reflexão teórica que foi surgindo ao longo dessa produção, né, de como essas reflexões, né, elas alimentavam o filme num processo de retroalimentação, né, entre a prática, entre o fazer artístico e o pensar esses processos, né. Bom, a primeira coisa foi isso, eu estava trabalhando, né, nesses campos, né, no campo desse quadrinho popular brasileiro, e mais especificamente no campo do quadrinho de terror brasileiro, e com essa figura de ponta, né, que foi o Jaime Cortez, né. Então, um dos capítulos, né, o segundo capítulo é uma espécie de é um capítulo biográfico que teve como referências, né, assim, praticamente, imagino, todo o material produzido biográfico sobre o Cortez no Brasil, com grande destaque para as 2 edições da revista Memo, feita pelo Tony Rodrigues, né? Mas também aquelas edições, digamos, né, do Zodíaco, a arte de Jaime Cortez, feita ali pelo Franco de Rosa, ainda pela Press, né, no final dos anos 80, edições de fora do país, né, material bibliográfico, entrevistas, etc. Eu fiz uma espécie de uma revisão biográfica, né, onde a gente vai entender, né, assim, a dimensão do Jaime Cortez, né, não só para o quadrinho, né, porque o Jaime Cortez era um ilustrador brilhante, foi uma figura muito importante para esse movimento de popularização do quadrinho nacional. Havia uma marca dele à frente das editoras, aonde ele estava, ele logo se estabeleceu como editor ou diretor de arte, e tentava trazer, né, diminuir o fluxo dos enlatados e tentava criar espaço para o profissional brasileiro dos quadrinhos, né. Então, aqui a gente está vendo aqui da editora Continental, e algumas capas clássicas aí, né, desses clássicos de terror, seleções de terror feitas pelo Jaime Cortez. Mas o Cortez também tem essa coisa da versatilidade, né, do traço, né? Então ele sai de um gênero como o terror, que tem uma expressão gráfica muito peculiar, e vai para um outro tipo de quadrinhos que fez muito sucesso e que, de certa forma, ele foi um dos principais nomes desse tipo de quadrinhos, digamos, uma espécie de inventores desse quadrinho, que são esses quadrinhos de contos de fada, né? Uma outra tendência também da época, né, das editoras brasileiras, era a criação de quadrinhos baseados em sucesso do rádio, do cinema e, posteriormente, da televisão, onde o Jaime Cortez também, né, marcou forte presença. E também produzia capas para enlatados e assim por diante. O Jaime Cortez, ele não se restringiu ao universo dos quadrinhos, né? Num dado momento da carreira dele, ele foi para trabalhar em publicidade e acabou também se convertendo numa figura, digamos, importante da publicidade brasileira, né, da propaganda brasileira, tendo sido diretor de arte de agências, né, multinacionais no Brasil, como a Erickson, assim por diante, né, trabalhava com criar storyboard, dirigiu comerciais de televisão, né, então ele tinha essa proximidade com o audiovisual. E essa questão do cinema também tem um outro aspecto que é bem interessante, que é essa presença do Cortez também, né, nessa cultura do cartaz de cinema no Brasil. Então, não é um exagero afirmar que o Cortez é um dos grandes cartazistas do cinema brasileiro, né? A gente tem o Benício, e o Jaime Cortez é um desses nomes que está ali, né, uma figura de proa dentro dessa linguagem dos cartazes de cinema também. No mercado editorial, né, o Cortez também foi figura muito presente, assim, e também com o uso de uma versatilidade, digamos, inacreditável, né? Então, por exemplo, tem essa série que ele fez de capas, né, que
essa expressão muito modernista na arte dele, por exemplo, para o Kafka, né, para a editora Melhoramentos. Ele criou a identidade visual de um dos maiores best-sellers da época, que era o Zé Mauro de Vasconcelos, e ele fez muita capa de livro, ilustração, editorial e assim por diante. E o Cortez também foi uma espécie de pioneiro no ensino, né, das artes gráficas. Assim, né? Os manuais dele, esse manual de ilustração, a técnica do desenho, ele produziu alguns livros que foram, sim, digamos, são obras seminais e do ponto de vista da técnica do desenho, das histórias em quadrinhos, da ilustração, e que ele não tem muitos antecessores no Brasil, né? Então, o Cortez tem essa particularidade de participou ativamente da questão dos quadrinhos, depois ele né, vai para a publicidade, deixa ali sua marca, como professor, né, fez parte das primeiras turmas lá da Escola Pan-Americana de Artes, quando o Henry Lipsitz veio para o Brasil, né? É uma figura, né, super importante, acabou indo lá para os Estúdios Maurício de Souza, onde ele dirigiu o curta-metragem da Turma da Mônica, que foi muito importante, assim por diante. Ou seja, o Jaime Cortez ele não é só um quadrinista, ele é uma expressão muito forte das artes gráficas brasileiras. Eu fiquei muito feliz por uma foto que eu vi essa semana no Facebook, postada, eu vou esquecer os nomes aqui, né, a proprietária da galeria aí de São Paulo, a Choque Cultural, que é filha do Aldemir Martins, né, então tinha uma foto dela, criança, o Jaime Cortez, o Aldemir Martins, que é um grande nome das artes brasileiras, e o Bardi, né, que foi do MASP, né, marido da Lina Bobardi, né, que também foi uma figura... ou seja, eu achei muito legal o comentário dela de dizer que, olha, o Cortez é uma figura muito importante, um artista de mão cheia. Achei muito legal essa coisa recente aí. Bom, aí a gente chega, né, no meu objeto, que é a história em quadrinhos, o Retrato do Mal. O Retrato do Mal, ele vai ter duas versões, né? Uma em 1961, publicado pela editora Outubro. Era essa história que tinha 3 páginas, né? E que a gente vê aqui, onde o Cortez ainda carrega, né, muito um estilo, digamos, barroco, com notada influência do mestre dele ainda em Portugal, que era o Eduardo Teixeira Coelho, que tinha essas camadas de negro muito grande na página, né? Esse uso muito expressivo, né, e expressionista do Nanquim. Essa história de 3 páginas, em 1974, quando a editora Abril vai tentar uma revista, digamos, mais sofisticada de quadrinho brasileiro, totalmente com quadrinistas brasileiros, alinhada com o que estava sendo, por exemplo, na Europa, feito por exemplo, com a revista Linus e coisas do gênero. Nessa edição vai surgir, né, a nova interpretação, uma espécie de um retorno do Cortez aos quadrinhos, onde ele trazia essa bagagem, né, da publicidade, né, e do mercado editorial. Ele tinha feito uma espécie de reinvenção do próprio traço, e é onde ele vai fazer esse marco aí, né, uma história em quadrinhos super importante, não só do gênero terror, mas eu acho que é uma espécie de um marco dos quadrinhos brasileiros, que é o Retrato do Mal. Onde agora ele vai estender essa narrativa para 8 páginas, né? Então, só passando aqui rapidamente, o Retrato do Mal é a história de um pintor ali, o Gascon, que passa a vida dele, né, digamos, ele passa a vida dele para criar a obra-prima do horror, né, e para se aproximar do mal em si, né, quer dizer, que era o Retrato do Mal. Bom, aí no decorrer da história tem um gato que entra ali e vai criar uma espécie de uma interlocução com o personagem, e quando ele fica ali conversando com o gato, ele vai fazer um brinco, que ele finalmente, depois de décadas, terminou o retrato. Quer dizer, esse retrato termina por invocar o demônio, né?
propriamente o demônio. E aí a gente tem alguns aspectos que são muito interessantes, assim, né? Que é, por exemplo, até o surgimento do demônio, que agora na tela é essa parte do meio, né? A gente vê que o demônio ele vai estar todo expresso no estilo Art Nouveau, enquanto, né, que até então o Gascon e os outros personagens era aquela coisa do bico de pena, do barroco, né, de tramas de achuras, né, que iam criando volume e sombra, né? Então existe essa coisa, né, desse, é como se fosse um embate entre essas duas visões gráficas, artísticas, né, representando uma o humano e a outra o fantástico, né? A Arte Nouveau seria essa coisa do demônio. E aí, bom, no final, previsível e tal, a maneira como o Gascon, o pintor aí, vai se livrar do demônio, né, é destruir a tela, né, e ao destruir a tela, como diz aqui no último recordatório, vai dizer, ó, assim Gascon destrói o que tinha considerado sua maior obra. Entretanto, dessa maneira, Gascon consegue salvar o que tinha de mais importante, a sua alma, né? Então ele se safa no final ao destruir a tela que ele ficou décadas pintando, né? O interessante lembrar que a história em quadrinho, do modo que ela foi publicada originalmente na revista Crass, não foi em preto e branco, que era a maneira como o Cortez preferia, né? Ela foi publicada em cores, com a supervisão dele. Eu, particularmente, óbvio, eu prefiro a versão preto e branco e tal, mas eu gosto muito das cores, eu acho que ela tem uma abordagem muito sofisticada, né? E a gente está falando de 1974, onde vai existir um diálogo com a questão da pop art, né? Eu gosto bastante da versão em cores. Aqui, na página ao lado, o que a gente está vendo é uma decupagem feita pelo próprio Jaime Cortez, onde ele vai explicar as decisões dele, né, na construção da HQ O Retrato do Mal. Isso foi lançado originalmente na edição o Grande Livro do Terror, de 1978, da editora Argos. É uma edição bem clássica, uma edição única, infelizmente, mas que tem vários artistas brasileiros, né? O Cortez é uma figura importante, ele vai aparecer com esse material. Tem Shima, tem entrevista, tem Corim, tem vários artistas brasileiros. É uma publicação que eu acho muito importante assim, para falar dessa tradição do quadrinho brasileiro. Foi lançado em 1978. A história foi republicada em outros países, teve o álbum Saga do Terror, da LPM, e mais recentemente o álbum Fronteiras do Além, lançado pela editora Pipoca e Nanquim, que vai resgatar, inclusive, o Retrato do Mal, várias dessas outras histórias, o que é muito interessante, porque em 2012, quando eu comecei a fazer a adaptação, por incrível que possa parecer, a gente está falando já em português, que durante um certo período foi uma espécie de popstar, né? Ele atuou em filmes, atuou em comerciais de TV, era uma figura, digamos, popular no circuito das artes, né? E era um nome que estava, digamos, né, fora do meio, em esquecimento, pela dificuldade mesmo do acesso ao trabalho dele, né? E eu acho muito interessante a gente ver essa retomada, né? Isso se deve muito à preservação do acervo, né, do Fábio Moraes, que também me ajudou bastante na pesquisa. Eu visitei o acervo do Jaime Cortez, na casa, né, lá do Fábio Moraes. Tem essa preservação. Ele lançou uma edição muito bem cuidada lá do Zodíaco há uns anos, e depois lançou, ajudou também a essa publicação do Pipoca e Nanquim, né? Bom, e aí a gente vai para né, o capítulo 4, né, depois de tratar da importância do Cortez. No capítulo 4 eu vou abordar, digamos, a realidade, digamos, profissional da produção audiovisual de animação no Brasil e mais especificamente num estado periférico como Goiás, né? Eu tenho uma produtora, né, que é essa Marte Produções, que eu deixei o link aí no chat, para quem quiser dar uma olhada. Tem alguns trailers, tem filmes disponíveis, que dá para o pessoal que tiver curiosidade dar uma olhada.
E o Retrato do Mal ele foi feito dentro de uma realidade, digamos, específica e real, né, das dificuldades e das possibilidades de feitura de uma animação no Brasil e em Goiás, né. Eu tive amparo de 2 editais, né, que foi um edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e, posteriormente, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, para realizar, né, o filme. E eu lancei mão, por exemplo, né, aquela decupagem que eu mostrei agora há pouco da história em quadrinho, né, eu usei aqui como storyboard para apresentar o projeto. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, quando você vai pleitear recurso para um projeto de audiovisual, em particular de animação, é montar o projeto. Então, tem 2 peças que são bem importantes. Uma é o roteiro, né, então eu fiz uma adaptação do roteiro, na qual fui respeitoso com a narrativa da história em quadrinho, né, e a outra é a criação de um storyboard com fins de projeto, né. Depois, eu montei uma equipe para a gente fazer esse filme. E aí começaram os problemas, né. Um dos projetos que eu tenho aqui, né, dentro dessa minha produtora, que é uma espécie de guarda-chuva, tem a editora, uma produtora de filmes, a gente produz eventos, festivais de cinema, etc, etc. Mas a gente tem um projeto que existe desde 2009, que chama Escola Goiana de Desenho Animado, né? A Marte, sou eu, minha esposa, que também se chama Márcia, por isso que é Marte, com 2 M's, né? Então, os 2 marcianos aí, né? E desde 2009 a gente trabalha com esse processo de formação para animação, né? Para quem tem interesse de trabalhar com animação. Porque a animação é uma área, é um conhecimento muito específico. Eu não estou falando de software, dessas coisas. Estou falando assim, a técnica da animação, os princípios da animação, né? O jeito como é possível você criar a ilusão de movimento através de desenho, assim, é um tanto complexo e é difícil ser autodidata nessa área, e é uma área que tem carência, né, de trabalhadores, de gente, né? Então a gente oferece esses cursos, né, e em mais de uma década aí, né, onde a gente vai trabalhando essa formação, hoje é muito satisfatório para a gente perceber que, por exemplo, hoje em Goiás nós temos longa-metragem de animação sendo produzido, séries de animação sendo produzidas, muitos curtas, né, trabalhos mais autorais, né, e todos esses estúdios onde há essa produção, né, é claro que isso, com esse governo horroroso que a gente está adiante aí, isso tem diminuído bastante, mas em todos os estúdios, todos os locais que a gente vai, é muito bom para a gente ver que boa parte das pessoas que trabalham ali foram pessoas que passaram pela Escola Goiana de Desenho Animado. E a nossa primeira opção, né, o filme eu dirijo junto com a minha esposa, com a Márcia, né, mas a minha primeira opção para animação era fazer com o animador Wesley Rodrigues, que é também daqui de Goiânia, é um craque da animação, foi inclusive já foi homenageado pelo Animamundi, e que foi o cara que animou o Ogro, né? Então, ele teve um poder de mimetizar o traço do Júlio Shimamoto, e sendo um animador muito talentoso, a gente chamou o Wesley, que infelizmente ele estava fazendo um outro projeto conosco também, uma adaptação de um quadrinho que eu tinha produzido junto com o Fábio Zimbres, aí, em outro estilo, outra coisa, mas ele não pôde, ele não tinha condição, não tinha agenda para trabalhar conosco. E a nossa primeira opção foi chamar o Emerson Rodrigues, que é um animador, né, que trabalhou, né, ele veio de Brasília, ele veio para Goiânia. Em Brasília ele tinha um estúdio chamado Buraco de Bala, trabalhou principalmente com publicidade, fez propaganda para MTV, Coca-Cola, Nike, atendeu o mercado internacional. E o Emerson se tornou o principal professor da Escola Goiana de Desenho Animado, né? Então a gente achou que aquele era o momento, né, de chamar o Emerson para fazer a direção de animação do filme, e também da gente montar uma equipe com alunos egressos, né, que a gente tinha formado, né? Acho que é importante dizer que alguns filmes da Marte, assim, não são só os que eu e a Márcia a gente dirige, né?
A gente também produz de animadores que foram formados lá conosco, né? Assim, que querem produzir um filme, tem uma ideia, a gente acaba viabilizando essa produção. Pois bem, o Wesley não pôde e o Emerson assumiu esse negócio. Na Escola Goiana de Desenho Animado, a gente trabalha a linguagem da animação. Então, o curso do módulo básico, ele é feito em mesa de luz com animação em papel, né? Porque é ali que você entende a lógica da animação. E essa foi uma ideia que a gente teve. Então, o retrato do mal nós vamos fazer em papel, né? E aí começaram os problemas, né, da adaptação. Por quê? Aí, teoricamente, tem uma questão que me é muito cara, né? Eu acho que esse é o ponto central das dificuldades e do trabalho que eu realizei. Assim, não me interessava e não me interessa contar a história desses filmes, né? Assim, desculpa, nos curtas, né? Esses, tanto o Ogro quanto o Retrato do Mal, eu não estava. O que me moveu a fazer a animação não era a história propriamente dita, a narrativa propriamente dita, a trama que está contada ali, né? Mas a expressão gráfica dos autores. O que eu quero dizer com isso, né? Que eu acho que a riqueza desse quadrinho brasileiro, ele é um quadrinho que é preciso a gente entender. É um quadrinho popular, né? A gente raramente tinha histórias muito longas, eram poucos os personagens fixos, geralmente eram contos curtos, né? Em preto e branco, poucas páginas. Então, essa coisa, dessa síntese do quadrinho brasileiro, é que é a grande característica, uma das grandes características que eu acho dessa tradição. E de modo que, assim, e as histórias, né, principalmente à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo, muitas delas esbarram em clichê, né, são histórias, algumas bem ingênuas, né, vamos dizer assim, a trama delas, ou seja, o que faz dessas histórias quadrinhos brilhantes é a própria linguagem quadrinística, não é exatamente o roteiro, né? Então, essa é uma questão que eu discuto muito ao longo da tese, né? Por exemplo, o Retrato do Mal, né, a minha avaliação crítica sobre a história em quadrinho, as duas versões, que são obras-primas do quadrinho brasileiro, né? Essa segunda versão, então, acho que é algo magnífico. Mas se você prestar atenção apenas ao roteiro, né, o roteiro ele é um tanto pueril, é um clichê do gênero de terror, né? Assim, o cara fica ali décadas, né, para atrair o demônio, para, né, estabelecer uma relação com o demônio. Quando acontece isso, ele se amedronta, né? O Jaime Cortez tenta criar um clima assim de suspense, né? Que o demônio vai cochichar num determinado momento na orelha do Gascon, o que seria o que ele queria em troca de todas as riquezas, fama, fortuna como artista, né? Como se alguém não pudesse adivinhar, né? O demônio vem porque ele quer a alma, né? Então, assim, e no final o cara simplesmente destrói o quadro e tá tudo salvo. Ele salva a vida, salva a alma, salva tudo, né? Então, quer dizer, você vê, é um roteiro. O roteiro em si é algo que eu considero ok, é um clichê do gênero, né? Os clichês são vários também, mas não é um roteiro, digamos, que faz a história em quadrinhos ser uma grande obra, mas sim a abordagem gráfica e narrativa, né? A narrativa quadrinística, o uso da linguagem quadrinística, que é muito vibrante e original do Jaime Cortez. Então, para mim, o que me interessa é ver, assim como aconteceu no Ogro, é ver na tela do cinema, né, ou na tela da televisão, agora que a gente tem um tempão que não vai ao cinema, né, é ver uma tradução visual do Jaime Cortez para a tela. Então, essa aqui é a questão. Agora, enquanto, por exemplo, o Ogro, não sei se vocês vão ter isso de memória, né, o Ogro foi a primeira história em quadrinho que o Shimamoto fez naquele estilo que ele, na época, ele chamou de New Look, né? Que ele recortava cartolina preta, papel preto, e abria a luz com guache branco, com tinta branca, né? Não que ele seja o primeiro a fazer isso, o Brecht já fazia isso, vários artistas, né? Mas, por exemplo,
antecipando em 10 anos o que o Frank Miller ia fazer lá, pelo menos, né, 10 anos, o que o Frank Miller ia fazer em Sin City, por exemplo. Mas o visual criado pelo Shimamoto, com formas mais, digamos, sintéticas, blocadas, né, onde você tem um contraste entre a massa da tinta preta e a luz ali no branco, né? Quer dizer, ele é mais propício à animação do que o Jaime Cortez. Então, esses dois quadros que já estão na tela aqui há bastante tempo, é para mostrar uma primeira dificuldade, né? Nesse quadro a lápis a gente vê, de um lado, a estrutura do desenho do Jaime Cortez, né? Um desenho acadêmico e tal. E no outro, a arte final dele, que é uma coisa muito impressionante. Se você olhar atentamente para essa representação do demônio em Arte Nouveau, você vai ver que você não tem linhas que vão se cruzar, né? Enquanto que já na representação do Gascon você tem achuras que se cruzam, porque essa coisa mais barroca, de tramas de linha. Lá não, são linhas que elas ondulam, né? A gente tem um caráter muito impressionista também, a gente não sabe se o demônio ele é algo flamejante, evanescente, uma fumaça, algo etéreo, né? Ou seja, o Jaime Cortez, em última instância, ele é o pesadelo de todo e qualquer animador, né? Primeiro, que ele tem um traço que é complexo, e segundo, pela profusão de achuras, né, na arte final. Então, essa é uma questão. Você não tem massa sólida de preto na história em quadrinhos, com exceção de alguns quadros onde aparece o gato, que o gato ele é mais preto, né? Então, essa foi uma grande dificuldade que a gente foi enfrentando. Outra coisa é o tipo da abordagem, né? Tem aquele livro, eu também usei de referência, inclusive tem prefácio, né, do professor Nobuco, eu também tive o prazer de estar na minha banca de defesa, né? Do Eisner e Miller, né? Uma conversa entre o Will Eisner e o Frank Miller, falando, e nos capítulos eles tratam uma coisa que é muito interessante, que é um tipo de abordagem, né? Por exemplo, que o Frank Miller vai falar que ele tem uma abordagem cinematográfica dos quadrinhos. E o Eisner vai falar que não, que a abordagem dele é mais impressionista. Ele, com o passar do tempo, ele é cada vez mais, digamos, teatral. O que ele quer dizer com isso? Que, por exemplo, se ele vai desenhar uma esquina de Nova York, ele não estava mais preocupado em desenhar o prédio, todos os tijolos, as escadas, etc., como ele faria no passado. Às vezes ele vai botar um poste, uma luz, uma lata de lixo amassada. Aqueles elementos, como numa peça de teatro, aqueles elementos servem para que o leitor complemente a informação, né? Quer dizer, ele atiça a sugestão do leitor. E é exatamente isso que o Cortez vai fazer, né, no Retrato do Mal. Né? Com exceção desse quadro que a gente está mostrando agora, onde você tem mais ou menos um cenário mais ou menos definido, a gente não vai ter isso muitas vezes na história. São cenas, os cenários são sugeridos. Então, por exemplo, no estúdio tem uma hora que ele vai buscar um vinho. Então, você imagina que tem uma adega em algum lugar, mas essa adega é só sugerida pelo garrafão de vinho, outra coisa. Né? Assim, são elementos. Ou seja, nem nos cenários, porque uma alternativa que eu pensei para o desenho era, olha, eu vou focar no cenário, né, eu reproduzo os cenários a partir da referência própria do Cortez, né, e simplifico os personagens, né, porque é muito difícil animar com esse tanto de achura. Então, a primeira questão foi essa, a gente tentou complementar o cenário, mas mesmo isso é algo interessante. Eu quero só chamar a atenção para um detalhe, né, você vê que nesse lado de cá, onde não tem nem o gato, nem o Gascon, no cenário que a gente complementou, veja bem a posição dessa pequena bancada, desse banquinho aí onde estão apoiados os pincéis. Estão vendo que eles estão em posições relativamente diferentes? Por quê? Porque para o quadrinho isso não faz diferença, né? Quando você olha o quadro da história em quadrinhos do Jaime Cortez, né, você entende que ele acabou de pintar o quadro, ele deu um passo para trás e está admirando a obra. Mas na animação, onde você tem movimento, profundidade de campo, essas coisas, se ele desse um passo para trás, aí ele seria... Na verdade, essa perspectiva usada pelo Jaime Cortez, ela é impressionista, ela está errada, né?
é como se esse banquete tivesse, ele aparenta estar à esquerda, mas ele está entre o personagem e o cavaleiro. Então, todos esses detalhes a gente teve que lidar. Por exemplo, aqui uma interpretação de um cara da equipe onde nem a arte final ficou parecida, nem a representação, e esse que está mais esmaecido foi, por exemplo, criar um cenário do zero, né? Porque tem essa sequência onde ele vai buscar um vinho na adega, a gente precisava representar a adega, né? Ou seja, não tem na história em quadrinho nenhuma referência à adega. Então a gente partiu, primeiro, vamos tentar complementar cenários. Outra, usar pequenas imagens, né, pequenos trechos e tentar expandir isso. E outra, criar do zero, tentando reproduzir a arte final do Cortez. O que acontece é que o filme, assim, por uma série de questões, e o tempo está avançando, eu vou tentar abreviar, depois de um ano de trabalho, o filme não andou, né? A equipe era heterogênea, a gente não conseguiu manter a unidade do traço, ou seja, uma hora a gente tinha, por exemplo, olha só a diferença entre essas duas representações do Gascon, né? Nenhuma delas parece com o Jaime Cortez, inclusive, mas nem se parecem entre si. A gente não conseguiu manter a unidade do traço, porque era uma equipe grande. Alguns membros da equipe não conseguiam, digamos, fazer uma arte final que, digamos, se aproximasse do estilo do Cortez. E chegou num dado momento, assim, que eu já tinha um material para montar um curta, eu dispensei a equipe, acabou o filme, a verba, o recurso acabou, eu montei o filme, fiz a prestação de contas devida, mas eu não fiquei satisfeito com o filme, e ele não, apesar de ele contar a história lá da HQ, ele não transmitia o que eu mais busquei nesse processo todo, que era a tradução visual do Jaime Cortez. Num segundo momento, eu já fiquei um tempo, alguns anos ali, encucado com isso, e foi voltando a vontade de retomar o projeto, e eu entrei no mestrado na UFG. E aí eu consegui de novo um prazo ali com o Wesley Rodrigues, que é esse animador. E chamei o Wesley para trabalhar conosco no filme, né? E aí, no primeiro momento, ele topou e tal. E o Wesley, né, assim, uma das coisas que a gente sentiu é que a equipe, nessa primeira tentativa, ela não tinha se envolvido bastante. Assim, né? Ficou frouxo, né? Faltou a falha principal, nossa, minha, né? Como diretor e como produtor do filme, né? Então, agora, uma coisa eu sabia, que pro grosso da animação, pelo menos, eu queria que fosse o mesmo animador para que a gente tivesse uma unidade visual. O Wesley já chega com outro pique em relação à equipe, em relação ao diretor de animação anterior. Ele vai chegar contribuindo e tal. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é desenhar todos os cenários. Esse cenário no canto superior direito aí é aquele lá, ou seja, ele não aproveitou e emendou a imagem, ele redesenhou ela no estilo dele. Esse outro à esquerda, de uma cidade, ele fez a partir de uma referência fotográfica, que eu acho, fotográfica não, de uma gravura que o Cortez usava como referência para o trabalho dele, né? E o Wesley, ele tinha uma implicação com o demônio, né? Ele achava que o demônio era bonito, que não era assustador, e ele queria fazer um filme de terror. E eu dizia, olha, minha intenção não é fazer exatamente um filme de terror, assim. É lógico que é um filme de terror, mas é um filme de terror que o objetivo não é para assustar, é como se a gente visse um filme da Hammer, um filme desses com Christopher Lee, etc., né? Filme que tem aquele caráter fantástico, mas não é uma coisa para ser assustadora, né? Para dar medo, né? Digamos, né? E ele chegou, ele não gostava da interpretação do demônio, do Cortez, e ele chegou com uma pequena sequência animada dessa criatura muito pavorosa aqui embaixo, que a gente acabou utilizando depois essa abordagem em um outro momento. O fato é que, assim, o Wesley, né, a questão era, retomando a ideia da tradução visual, dois artistas diferentes vão fazer traduções visuais diferentes, né? Então, agora, a minha questão era lidar com isso, né, com a expressão própria do Wesley e do que a gente poderia manter com o Jaime Cortez. Infelizmente, novamente, não foi possível, que também revela as dificuldades da produção da animação. As verbas geralmente são curtas, e por causa disso os profissionais acabam pegando outros trabalhos.
né? E a gente estava com o Wesley a essa altura com 2 projetos e ele preferiu declinar o Retrato do Mal. E eu já estava no doutorado, e aí a gente partiu para um outro diretor de animação e animador, que é o Fabrício Rodrigues de Castro, que se formou, digamos assim, lá na Escola Goiana de Desenho Animado, também é um grande talento da animação, já trabalhou em outros filmes. Nós produzimos um filme dele que é muito interessante, muito bem animado, que se chama A Última Encruzilhada na Terra. E o Fabrício entrou para o filme e topou enfrentar todos esses desafios, né? Então, aí, quer dizer, eu fui agora já com a experiência, né, pregressa da primeira tentativa, né, que fracassou, dessa segunda que a gente esboçou as coisas com ela, e chegamos agora com o Fabrício, e aí a coisa começou a andar, e a gente foi, né, com esse aprendizado, né, todo aí, a direção foi dando um rumo, né, mais sólido para as questões. Então, por exemplo, a primeira coisa, eu estou comparando aqui esses 3 quadros. O que é que nós temos? O primeiro é um cromo, um quadro mesmo da história em quadrinho. Vocês veem aí um personagem, o Gascon, o momento que ele está pintando e que chega o gato pela janela. A segunda foi uma interpretação própria do Fabrício, tentando reproduzir ou se aproximar do traço do Jaime Cortez com algumas simplificações. Apesar do esforço, né, quer dizer, eu achei que estava destoando, né? Ou seja, essa animação quadro a quadro, essa animação, digamos, full, né, o nome que a gente usa é esse, ela não é propícia para esse tipo de trabalho, não dentro das condições econômicas, financeiras, assim, sabe? A gente precisaria de muita gente, uma equipe muito grande, um só para fazer a chura, etc. Quer dizer, não condiz com uma realidade, né, da produção audiovisual. E aí nós chegamos a um outro aspecto, que é a hibridação entre uma técnica de animação econômica, que a gente chama de animação de recortes, ou animação cutout, com animação quadro a quadro. Então, esse terceiro quadro, ele é um frame do filme, onde a gente vê que parte do desenho do Jaime Cortez foi aproveitado, né? E aí tem algumas articulações, por exemplo, no punho, no ombro, etc, etc. E a outra parte é feita com animação quadro a quadro, né? Então, a alternativa que nós chegamos foi essa. De novo, olha só, esse quadro de cima é uma interpretação do Fabrício, o quadro de baixo é um frame do filme, né? Como que ele animou isso? A gente foi, né, pegou o personagem do demônio para ele falar, né? Alguns pontos são feitos com a articulação, né, por recorte da figura, e outros são animados com essas flâmulas aí, quem viu o filme, elas ficam mexendo o tempo todo, né? Então essa foi uma característica, porque essas chamas assim do demônio, elas se tornaram, elas eram uma característica muito importante da obra, e como eu disse, e volto a repetir, a tradução visual era a coisa mais importante que nós tínhamos. Aqui 2 exemplos assim de como a gente usou quadros, né, com a imagem bem estruturada, quadros da HQ, para ficar num aspecto quase expressionista, com uma força eminentemente gráfica, e aqui uma espécie de tratamento de cenário, para que fique entendido, né, como que o cenário é feito numa animação. Então, primeiro a gente tinha uma cena aqui do gato e assim um primeiro cenário esboçado, né? Então, no primeiro momento a gente até tentou buscar outros artistas para eles que tivessem a capacidade de emular mais o traço do Jaime Cortez. Como isso não foi simples de encontrar, né? Você vê, essa segunda é uma tentativa, né, do próprio Fábio Moraes, que é um especialista em Jaime Cortez, e mesmo assim não se aproximou, né? A gente manteve a estrutura do cenário lá para o gato se mover, e ao final do processo, você vê, isso é bem do começo do filme, quando o Fabrício já estava bem próximo e íntimo da expressão gráfica do Jaime Cortez, ele voltou e fez um cenário que aí sim eu acho que está mais próximo do Jaime Cortez, né? Bom, o filme tem uma série de características, assim, aqui é aquele negócio que eu falei daquela criatura que o Wesley propôs, né, assim, dentro de como se fosse de um círculo né, de cinematógrafo antigo, e a gente acabou usando isso nos créditos, e uma sequência no meio do filme, né? Tem a cena em que logo que ele termina de pintar o demônio, né,
ele vai, pega o gato no colo e começa a esboçar um demônio, o gato se assusta e é dali que vai surgir a figura, né? A gente optou, né, a partir de uma ideia do Wesley ainda, né, na segunda tentativa do filme, assim, uma alteração do roteiro que, ao invés de ficar naquela coisa meio maçante, de mostrar os desenhos do Gaston em cima do papel, de fazer várias representações do demônio na história dentro dessa coisa, né, de um foco de câmera que abre e fecha, né? Então, remetendo a toda uma iconografia, né, a representação do demônio dentro do universo das artes. E só para finalizar, tem uma coisa que eu acho importante, é um spoiler, né? Mas eu tinha mandado o link, eu não sei se vocês tiveram a possibilidade de assistir o filme ainda está agora, ele começou agora a carreira de festivais, por isso que ele ainda não está aberto e disponível, né? Geralmente no circuito de cinema isso dura 2 anos. Ele foi exibido com muita repercussão positiva no Fantaspo, já tem outros festivais para onde o filme foi selecionado. Mas é o seguinte, essa é uma questão de uma alteração do roteiro que a gente fez, que eu acho importante. Na história em quadrinhos, o Jaime Cortez nunca revela o que está pintado no quadro, né? E na nossa versão, a última cena do filme, depois que, no nosso caso, o nosso pintor ele vai morrer, ele destrói o quadro, mas ele morre, a pintura lá destruída se revela um autorretrato, né? Então, a ideia disso era trazer uma nova camada de leitura para o roteiro, né? Que digamos assim, criar uma ambiguidade, né? E não ficar essa coisa simplista, né? Não, então é uma história mesmo fantástica, onde o demônio realmente apareceu e depois ele foi embora e tal. Não, pode ter o fator fantástico, mas também pode ser, né, o retrato do mal pode ser o ego do artista, que eu acho importante assim, na composição dele, que é da trilha sonora, né, o trabalho de ator também é super importante, que é o Duca Rodrigues. Enfim, é isso, já falei bastante aqui, eu espero não estar falando sozinho aqui, porque eu não consigo ver nada, deixa só minha apresentação, vou interromper o compartilhamento aqui, tá bom? Obrigado. Obrigado, Márcio. Um trabalho bem interessante, com um aspecto prático, né? Acho que uma ousadia. Principalmente uma ousadia que você apresenta para nós aqui, em transformar um trabalho de quadrinhos em animação. Parabéns pelo trabalho, estou curioso, não tive tempo ainda de ver, mas estou curioso para conhecer, na primeira oportunidade, vou conhecer. Eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente o Jaime Cortez, muitos anos atrás, né? Então sempre um prazer vê-lo. Eu ouvi falar sobre ele. Por favor. Pode falar, Márcio. Desculpe se interromper. Eu coloquei, né, no chat, lá em cima, a primeira postagem que tem no chat é o link para o Vimeo e a senha. Então, o pessoal que está assistindo aqui, a gente ainda vai deixar esse link, essa senha aí por uns 2 dias e tal, que depois a gente retira, porque, né, por causa dessa coisa que é do cinema mesmo, né, porque muitas vezes, se o filme fica disponível já, isso acaba implicando na seleção dele para diversos festivais, né? Então, tá aberto aí, então quem está aqui assistindo, que tiver o interesse de dar uma conferida lá no filme, tá disponível lá, o link está lá em cima. É só essa informação, principalmente a gente que chega aqui depois. E tal. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Alguém tem alguma pergunta para o Márcio? Acho que podemos gastar aí uns 5, 10 minutos para perguntas. Se alguém tiver. O Jaime também tinha uma, não sei se eu não me lembro de você ter falado, talvez eu não tenha prestado atenção. O Jaime tinha um trabalho muito grande pintando cartazes de cinema, né? Então, sim, ele tem existe um prêmio que foi criado quando ele estava vivo, é um dos poucos casos bem, o Eisner também aconteceu isso, né? Mas
o Jaime Cortez, o prêmio de cartaz de cinema Jaime Cortez, que ele entregava, inclusive, para dar na época, enquanto ele estava vivo, né? Então, acho que até hoje é distribuído ainda, não sei. É um prêmio muito famoso. Esse prêmio tem uma polêmica grande ao redor dele, né? Que foi aquela questão de quando eles fizeram. Era uma coisa de nacionalização dos cartazes de cinema brasileiro, né? Igual tem vários países que, assim, para gerar, né, demanda para os artistas gráficos do país, você reinterpreta. Né, eles são obrigados a criar uma linguagem. E teve um problema, principalmente, no lançamento do King Kong, um cartaz antológico do Shimamoto, né, que bem fora do padrão, né, focalizando os olhos. Foi premiado, mas aquilo gerou uma celeuma muito grande, porque os produtores acharam que não era comercialmente apelativo e acabaram inventando que era um plágio, virou uma confusão, né? Mas eu falei sim, e eu estou, isso é em primeira mão, publicamente aqui, estou trabalhando junto com o Fábio Moraes no lançamento de um livro que compila a produção dos cartazes de cinema do Jaime Cortez, um artbook, algo tipo Cortez em cartaz, alguma coisa assim. Porque o trabalho dele é brilhante nessa seara também. E eu trato disso na tela. Muito bom, muito bom. Parabéns. Nobu, alguma pergunta para o... Bem, o Nobu já fez as perguntas que deveria fazer na banca, né? O momento de você falar, Nobu, esqueci de perguntar tal coisa, né? Não, eu fiz as perguntas adequadas, né? Inclusive depois ele acabou respondendo alguma coisa depois da banca, né? Sim, importantíssimo. Mas eu gostei, isso, assim, a questão maior para mim era essa, da tradução visual, né? Da fidelidade ao estilo do Jaime Cortez, né? Esse para mim é o que me motiva. A história precisa ser uma história comum, né? Milhares de outras, assim. E a prova dos 9, da genialidade, por exemplo, do Cortez aí, né? Ou, por exemplo, do Shimamoto no outro, assim, é você pegar o mesmo roteiro e dar na mão de um outro quadrinista, de um outro desenhista. Vai ver que vai ser uma história qualquer nota. Aquele mesmo roteiro, as falas, na mão de outro cara, vira outra coisa, vira uma coisa pueril, né? E os caras conseguem transformar algo que é, digamos, quase naive, assim, né? Do ponto de vista da trama, numa pujança, né? E aí que está a riqueza do Jaime Cortez, assim, né? E quando a gente fica muito tempo em cima, né? Foram anos para fazer um filme também, a coisa da tese, né? Você acaba, aquelas 8 páginas, acabam na sua cabeça, de uma forma, assim, aquela imagem, né? Assim, e é brilhante. Toda vez que eu olho, eu ainda fico muito impressionado. Assim, cara, como que o cara fez isso, teve essa ideia, né? O jeito que ele articulou tudo, né? Assim, é um caso muito peculiar, assim. Então, agradeço muito ao Márcio pela apresentação. Continue aí na sua carreira, produzindo bastante coisa. Né? Com certeza você tem muito espaço para produção e aprofundamento, tanto da obra do Jaime Cortez como de outros autores brasileiros, que acho que é algo muito necessário. Então, obrigado pela apresentação.